Eu quero falar da impunidade do Irã, o que está fazendo livremente, apesar do protesto de outros países, o Irã está fazendo o que está fazendo praticamente com total impunidade. E o porquê disto? Vamos procurar entender o Irã à luz escatológica, ou seja, da revelação bíblica para os últimos tempos. O Irã é a Pérsia da Bíblia, não é um país árabe, é muçulmano, mas não é árabe. É a Pérsia de grande presença na Bíblia, muitas citações. O Império Medo-Persa dominou o mundo conhecido daquela época. Grandes reis da Pérsia foram reis que dominaram o mundo, Ciro, Xerxes, e a Bíblia tem muita da sua história ligada à Pérsia. Hoje a Pérsia é o Irã, e o Irã não deixa de participar das profecias bíblicas. Uma delas, em Ezequiel 38 e 39, o Gog e Magog, diz que a Pérsia vai ser um forte aliado do Gog, que é a Rússia, no invadir Israel. Vamos procurar entender este papel tão importante que a Pérsia representa no plano bíblico. No decorrer da história, a Pérsia abrigou grandes imperadores que protegeram o povo de Deus. E cumprindo uma profecia bíblica, Ciro, rei da Pérsia, hoje o Irã, o Ciro foi que deu a ordem para que os judeus voltassem para a sua terra e reconstruíssem o templo e a cidade de Jerusalém. Os persas deram proteção à religião dos judeus. Os judeus tiveram todo o apoio, não só a permissão, mas todo o apoio para manter a sua religião, o seu relacionamento com Deus, preservar os livros sagrados da Bíblia. A Pérsia foi um instrumento nas mãos de Deus. O Senhor chamou Ciro de meu pastor. Interessante essa expressão de Deus na Bíblia, valorizando Ciro, rei da Pérsia. Será que este amor de Deus pelo Irã continua? O Irã, ultimamente, nas últimas décadas, no último século, digamos assim, esteve muito aliado dos Estados Unidos. Era um país poderoso, uma força aérea maravilhosa, aliado dos Estados Unidos, e tinha como líder, como chefe, o Shah, o título dele é Shah Reza Pahlavi. Ele era grande, era muito importante, e há cerca de 40 anos atrás, por alguma razão, veio fermentando a Revolução Islâmica, que por fim derrubou o Shah Reza Pahlavi. Ele já era idoso e tinha propriedades no exterior, depósitos de dinheiro, muito rico, e levou a corte para lá e fugiu, foi para outros lugares e morar nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares, e deixou o país nas mãos dos muçulmanos. Na época, um ayatolá, uma espécie de sacerdote muçulmano, o ayatolá Khomeini, a pronúncia é essa, mas na verdade escreve Khomeini, era o grande líder e o mentor espiritual do islamismo naquela revolução, que incitou tanto ódio aos estrangeiros, principalmente aos Estados Unidos, que isso veio a ser a tônica. O Irã veio a ser praticamente a primeira república islâmica, seguindo a lei da Sharia, a lei muçulmana. E este ódio, eles continuaram a instilar na população contra
os ocidentais, contra os americanos, contra o cristianismo. Este ódio já tem aí quase 40 anos que domina o Irã. O Irã tem apoiado grandes movimentos terroristas no mundo. E o Irã é um país produtor de petróleo, é um país rico, é um país de alto desenvolvimento tecnológico. Há uma concentração muito grande de profissionais pós-graduados, mestres e doutores. A maioria dos membros do parlamento são pessoas cultas, mestres e doutores. Todos têm curso superior no parlamento do Irã. A tecnologia é altamente desenvolvida. Celulares, por exemplo, o Irã é muito mais desenvolvido que o Brasil. O Irã é um país que tem uma potência bélica muito grande. Eles têm armas, muitas armas. Nem se compara com o Brasil, nem de longe. O Irã vale mais do que 10 Brasis em termos de guerra. O Irã é muito poderoso em armas. E agora o Irã está desenvolvendo a sua indústria nuclear. Houve protesto dos países, principalmente os Estados Unidos e Europa, que quiseram impedir de o Irã desenvolver a sua tecnologia nuclear para fabricar a bomba atômica. O Irã, para dizer a verdade, nem liga para isso e continua o seu desenvolvimento. Na verdade, especialistas acham que o Irã já tem bombas atômicas que comprou da Geórgia, da ex-União Soviética. Mas, além disso, eles querem desenvolver a sua tecnologia nuclear. A tecnologia nuclear para a produção de energia é exatamente a mesma para a produção da bomba atômica. A bomba atômica é feita com subproduto do combustível nuclear que gera energia. As usinas nucleares geram energia. O subproduto é a base de fabricação da bomba atômica. Mas para chegar neste urânio enriquecido, tem uma série de tecnologias de desenvolvimento, enriquecimento do urânio, que é encontrado na natureza muito diluído. Para fabricar a bomba atômica ou para gerar energia, precisa ser concentrado. E os países do mundo fizeram um trato de impedir o Irã de enriquecer o urânio. Ou seja, ele só poderia enriquecer um pouquinho. Mas mais do que aquilo, ele já não poderia enriquecer porque poderia fabricar a bomba atômica. O Irã não está nem ligando para isto. Há pouco tempo atrás, os Estados Unidos saíram deste acordo, ou seja, não concordaram mais que o Irã desenvolva a bomba atômica. O Irã nem deu bola para os Estados Unidos. O Irã financia o movimento Hezbollah, o movimento terrorista localizado no Líbano, no norte de Israel, e concentra ali de 100 a 200 mil mísseis para serem lançados contra Israel. O movimento Hezbollah é criticado pelos Estados Unidos, é vigiado por Israel e continua como se nada estivesse acontecendo. O Irã financia, dá dinheiro, dá armas, apoia com gente e faz propaganda no mundo inteiro para que muçulmanos vão fazer parte do Hezbollah. Israel está literalmente cercado pelo norte por esse movimento guerrilheiro, terrorista, o Hezbollah, financiado e apoiado pelo Irã. O Irã conseguiu, algum tempo atrás, tomar conta da faixa de Gaza. Hoje, o Hamas, um outro grupo terrorista também apoiado pelo Irã, é quem domina a faixa de Gaza. Israel procura impedir que eles levem mísseis para ali, mas o Hamas concentra muitos mísseis ali na faixa de Gaza, prestes a serem lançados sobre Israel. Ali existe uma certa vigilância de Israel, mas o Irã
fura esse bloqueio e está, de certa forma, através do Hamas, localizado ali onde era a terra dos filisteus, junto ao mar Mediterrâneo. Então, Israel está cercado pelo norte, pelo Irã, através do Hezbollah, pelo mar Mediterrâneo, o oeste, a terra dos filisteus, que também o Irã está presente. Agora o Irã está entrando na Síria. Israel bombardeia todo dia, deu uma tréguazinha de um mês, mas claro que vai voltar a bombardear para impedir que o Irã continue concentrando armas e desenvolvendo bases militares. O Irã diminuiu, mas continua fazendo isso, entrando na Síria, com o apoio da Rússia, para atacar Israel. Os Estados Unidos estão mordidos com o Irã, por várias razões. O regime nuclear, o desenvolvimento nuclear, os Estados Unidos protestaram e, para dizer a verdade, o Irã nem está ligando e continua normalmente. Eu tenho uma notícia aqui, fresquinha, que o Irã anunciou que desenvolveu 60 centrífugas avançadas para concentrar o urânio. São centrífugas muito mais avançadas do que aquelas que já havia. E eles que, segundo especialistas, tinham um prazo de 1 ano. Dentro de 1 ano eles já poderiam ter urânio suficiente para produzir uma bomba atômica. Agora, com essas novas centrífugas, pode ser muito mais rápido. Então, digamos, o Irã pode, no período de 1 ano, segundo especialistas, já ter uma bomba atômica. Eles já têm mísseis que podem atingir Israel saindo lá do Irã, mas eles querem botar mísseis bem pertinho de Israel, na Síria. Então, o Irã pode atingir Israel lá de longe do Irã. Mas eles querem botar mísseis bem pertinho de Israel, na Síria, para facilitar entrar em Israel. O plano do Irã, indisfarçável, assumido por eles, é destruir Israel. Os Estados Unidos estão provocando o Irã com bloqueio. O Irã nem está ligando para bloqueio comercial. E os Estados Unidos quiseram ensaiar um bloqueio. O Irã mandou drones e mísseis para a Arábia Saudita, que é aliada dos Estados Unidos, e destruiu instalações de petróleo, fez um estrago na Arábia Saudita. Os Estados Unidos nem conseguiram revidar, não conseguiram fazer nada, para dizer a verdade, porque Israel estava em eleições e os Estados Unidos não queriam atrapalhar as eleições de Israel. O fato é que os Estados Unidos não fizeram nada. O Irã está dando uma volta nos Estados Unidos e a Rússia apoiando de longe. Os Estados Unidos estão sofrendo com a Rússia, com o Irã, só acumulando derrotas diplomáticas, derrotas bélicas. A Rússia zombou bastante da Arábia Saudita porque tinha armas americanas que não conseguiram evitar os ataques iranianos que destruíram aquelas instalações de petróleo. O fato é que os Estados Unidos estão mordidos, envergonhados, derrotados e agora a Rússia, junto com a Síria, cercou a região onde os Estados Unidos estavam na Síria de tal modo, junto aos curdos, que os americanos não conseguiram ficar lá. E, mais uma vez, vergonhosamente, os Estados Unidos tiveram que se retirar de lá da Síria e deixar o caminho livre para o Irã. O Irã tem sentido uma impunidade muito grande. O Irã está vendo que a Europa e os Estados Unidos não conseguem fazer nada e eles estão fazendo o que eles querem, desenvolvendo a tecnologia nuclear, eles estão tomando posições, expandindo suas bases militares, cercando Israel. O interesse do Irã é declarado publicamente, é destruir Israel. E os Estados Unidos estão só acumulando derrotas. Bem, por que o Irã está tão bem assim? Se é uma república islâmica e tem o Alá
como Deus deles, que não é o nosso Deus. O Alá é o Deus deles. E por que Deus, o nosso Deus, que é todo-poderoso, está permitindo que o Irã cresça e se fortaleça e fique impune? O Irã está indo de vento em popa, crescendo e só crescendo para cercar Israel. Porque Deus está permitindo isso. Porque Deus está permitindo que os Estados Unidos sejam envergonhados no Oriente Médio, vez após vez. É só vergonha que o presidente Donald Trump tem acumulado, porque Deus está permitindo isto. Bem, eu quero tentar dar uma resposta minha. No último ano, pessoas testificam que no Irã houve mais de 1 milhão de conversões a Jesus. Os iranianos estão um pouco cansados do islamismo, que prometeu um céu aqui na terra, um paraíso, e está entregando, na verdade, um inferno. Os iranianos estão com crise econômica, passando necessidades e muito premidos com o ódio que há nos governantes. Os iranianos estão decepcionados com o islamismo e o evangelho está prosperando. Não dá para entrar missionário lá, mas Deus está entrando através de satélites, da internet. Eles não conseguem evitar a internet. Pessoas estão recebendo o evangelho de muitas maneiras, além de sonhos e revelações de Deus. Multidões estão se convertendo no Irã. Os Estados Unidos não poderiam destruir o Irã? Poderiam, mas Deus não está deixando, porque tem pelo menos 1 milhão, mas tem mais gente convertida no Irã. Deus ama essas pessoas que estão se convertendo. Deus quer que o evangelho se expanda no Irã. Por isso, Deus está abençoando o Irã. Mas o Irã, daqui a 1 ano, já pode ter a sua bomba atômica fabricada em casa para lançar sobre Israel. E eles vão lançar? Vão querer lançar. O governo do Irã vai querer lançar a sua bomba atômica sobre Israel. Está esperando o quê? Só consolidar a sua posição. Já está no norte de Israel, a oeste de Israel e agora a leste pela Síria. Eles estão cercando Israel de todos os lados. Quando invadirem Israel, por quê? Eu quero arrematar o assunto nesse porquê Deus está permitindo, por várias razões. Uma delas é porque tem muitos cristãos se convertendo no Irã. Muitos muçulmanos virando cristãos no Irã. E a outra razão é que Deus está esperando o tempo definitivo. O Irã vai ser destruído no Gog e Magog. Mas para não destruir assim 1 milhão ou mais cristãos que estão se convertendo no Irã, o Senhor vai arrebatá-los antes do Gog e Magog. Já estamos muito perto, dentro de 1 ano, digamos, o Irã já tem a bomba atômica fabricada em casa. O Irã está consolidando suas posições e dentro de muito pouco tempo vai estar em condições de atacar Israel. Mas não vai atacar sozinho. Ele vai estar junto com a Síria, com a Turquia, que é um outro grande e poderoso país que odeia Israel, e capitaneado pela Rússia, que está cada vez mais forte em armas. Uma grande potência vai invadir Israel, o Gog e Magog. Mas antes disso, Deus vai arrebatar aquele mais de 1 milhão de cristãos do Irã e de todos os outros lugares também. Deus está com o Irã. Deus está preservando o Irã. Apesar do ódio que eles têm de Israel, Deus está preservando o Irã e não deixando os Estados Unidos fazer nada contra o Irã. Os Estados Unidos estão envergonhados no Irã. Procure entender isso, porque o Irã está sendo tão abençoado pelo Senhor assim. Entenda, mas aqueles que estão abençoando o Irã vão ser arrebatados e o Irã vai ficar só com a casca. E então, com essa casca, vai invadir Israel e vai ser totalmente destruído, como diz a Bíblia em Ezequiel 38 e 39. Web Rádio